Posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. A consciência de me responder, se ela eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra: amar. Caridade é uma prova de amor, esperança em busca da felicidade, seja na doação de um pedaço de pão ou num simples sorriso oferecido ao irmão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. Com as mãos no trabalho, Cristo no coração, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. La 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 ya, caridade é luz na missão. Boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Hoje, nesta quinta-feira, com o culto do Evangelho no Lar. Pedimos, meus irmãos, que cada um possa já reservar um recipiente com água. Pode ser uma garrafa ou um copo com água para ser fluidificado ao final com o passe. Para que possamos iniciar o nosso Evangelho, vamos agora a uma leitura edificante que será proferida pela nossa irmã Maria Rodrigues. Boa tarde. Nós vamos fazer a leitura inicial com o título Caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante é o concurso no aprendizado, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o abraço irmão, para o inimigo é o silêncio, para o amigo
é estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o cólerico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Está no livro Viajou, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Então, que nesse instante possamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, entender que é um momento onde vamos receber e nos conectar com as bênçãos do poder divino. Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, com muita alegria no coração, a Te pedir humildemente as Tuas bênçãos. Permita, Senhor, que a paz que advém de Ti possa se derramar em todos nós, iluminando os nossos lares, beneficiando os nossos familiares, para que todos, Senhor, possam, dentro dos seus corações, vibrar a paz, a serenidade e o amor. Nos envolve e nos abençoa. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, com o tema O que é necessário para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, irá se assentar no trono da sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei pronunciará aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porque padeci fome e me alimentastes, sofri sede e me deste de beber, necessitei de abrigo e me acolhestes, estive nu e me trajastes, adoeci e me visitastes, encarcerado fostes ver-me. Os justos indagarão: Senhor, quando foi que vos vimos faminto e vos alimentamos, ou sedento e vos demos de beber? Quando foi que vos vimos desabrigado e vos colhemos, ou nu e vos trajamos? E quando foi que vos soubemos doente ou aprisionado e vos visitamos? E o rei lhe responderá: Em verdade, vos digo que todas as vezes que fizeste a um desses menores de meus irmãos, foi a mim que haveis feito. Pronunciará em seguida aos que tiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno que foi preparado pelo diabo e seus anjos. Pois estava faminto e não me alimentaste, sofri sede e não me deste de beber, necessitei de abrigo e não me acolheste, estive nu e não me trajaste, doente e encarcerado e não me visitastes. Então replicarão igualmente: Senhor, quando foi que vos vimos faminto, sedento, desabrigado, nu, doente ou na prisão, e faltamos em vos assistir? Ele, contudo, explicará: Em verdade vos digo que todas as vezes que faltaste em doar assistência a um desses menores, faltaste a mim mesmo. Esses, portanto, irão ao suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Então, levantando-se um doutor da lei, indagou-lhe para tentá-lo: Mestre, o que é necessário
fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Que lês nela? O doutor da lei replicou: Amarás o vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Esse homem, contudo, desejando parecer justo, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, narrou-lhe: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu entre as mãos de assaltantes que o despojaram, cobrindo-no de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Chegando em seguida um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho e visitando-o, passou ao largo. O levita, que vinha também pelo mesmo lugar, observando-o, passou igualmente distante. Um samaritano, entretanto, que viajava, chegando onde jazia aquele homem, vislumbrando-o, enterneceu-se de compaixão. Aproximou-se dele, verteu óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. Após, colocando em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Pela manhã, pegou dinheiro e entregou ao dono da hospedaria, dizendo-lhe: Cuide bem deste homem, e tudo que gastastes a mais, irei restituir-vos quando retornar. Qual dos três vos parece ter sido próximo do que qual dos três vos parece ter sido próximo do que tombará entre as mãos dos assaltadores? O doutor respondeu: O que exerceu a caridade, a misericórdia para com ele. Vai, pois, enfatizou Jesus, e faz o mesmo. Nosso irmão Kelvin vai fazer o comentário dessa leitura. Nessa leitura, nós podemos ver um quadro bem explícito de que Jesus mostra para todos aqueles irmãos que ali se encontravam desejosos de compreender as parábolas e compreender esses ensinamentos que aparentemente novos, que iam contra a muitas leis e bases do ordenamento da sociedade daquela época, um ordenamento, bases da lei mosaica. Em um desses pontos, nós observamos esse exemplo, esse último exemplo da parábola, que ele usa da parábola do bom samaritano. Jesus nos mostra dois servos da casa que ligava-se aos ensinos de Deus, a lei mosaica. E tinha um, que é o samaritano, que não era bem visto pelos judeus, eram ditos como uma rixa, havia ali uma rixa entre esses povos. E Jesus, ele mostra naquele momento em que passou um sacerdote, passou um outro homem, mas quem exerceu a misericórdia foi o samaritano. Então, o que devemos refletir sobre essa lição? E como também da primeira parábola que Jesus diz, em que separará os bodes e as ovelhas de um lado para o outro, e aqueles que estão à esquerda irão para o suplício eterno, e os que estão à direita para a felicidade eterna. Em resumo, dessas duas parábolas é a caridade. Aquele que exerce a caridade é ele que faz, que pratica os ensinos de Jesus, independente da cor, do credo, da posição social. Deus quer de seus filhos ações generosas, ações de caridade. Por isso Jesus usa o exemplo do samaritano, mesmo não sendo bem visto pelos outros que seguiam as leis mosaicas. Mas Jesus mostrava naquele momento, esse samaritano, ele fez o bem. E que devemos seguir, então, ações benéficas. Independente, então, da crença que eu tenho. Porque, na verdade, meus irmãos, não é a crença que eu professo que irá fazer com que eu esteja na felicidade, que eu irei alcançar a felicidade. É o bem que eu espero. E o Espiritismo, ele nos faz ampliar o horizonte deste termo caridade.
que comumente se acredita que realizar a caridade seja doar algo material, um copo de água para aquele que tem sede, um alimento para aquele que tem fome, uma moeda para aquele que precisa se comprar algo para o seu sustento, um agasalho para aquele que passa o frio. Essa caridade, ela é benéfica, sim. Ela ajuda aos necessitados. Mas devemos compreender, meus irmãos, que em muitos casos nos faltam condições para dar algo material àquele que sofre. E existem situações que aquele que está sofrendo não necessita, meus irmãos, de um bem material. Ele necessita das virtudes, dos bens espirituais, dos bens divinos. Na primeira leitura, na leitura edificante, vimos que a caridade, ela é doada, ela é praticada de diversas formas. Na própria parábola da separação dos bodes e das ovelhas, percebemos também vários tipos de caridade. Uma visita ao doente, ao preso, a oração sublime para aquele que necessita, o silêncio para aquele que está bem esbravejador, a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, a compreensão, a bondade, a benevolência, a indulgência. Essas virtudes inerentes a todos nós, elas devem aflorar, devem ganhar espaço em nossa vida, pois esses bens espalhados de uma forma nobre, caridosa e justa, é que fará com que nós possamos alcançar a felicidade, a salvação, em outros termos. Mas para isso é preciso que nós, que eu, você, todos possamos realizar, praticar o bem. Aquele que nos causa contrariedades, nos causou algum mal, devemos perdoar. Não devemos desejar o mal, e sim desejar o bem. Aquele que necessita de um ombro amigo deve encontrar em nosso seio um abraço acolhedor. Aqueles que necessitam de preces devem, sim, ter o mérito da nossa misericórdia. Mesmo que a gente possa, no primeiro momento, achar que aquela pessoa não é digno de prece. Devemos, meus irmãos, excluir esse tipo de pensamento. Todos nós necessitamos da misericórdia divina e de cada um que está ao nosso alcance. A felicidade, o melhoramento do mundo, das pessoas, ela não vai ocorrer por uma obra milagrosa, algo vindo do céu, estrondando e mostrando todo aquele um esplendor ou algo fantasioso. Muito pelo contrário. O melhoramento do mundo, das pessoas, a felicidade, ela virá pelos atos comuns do dia a dia. Gestos sublimes de caridade, de nobreza, honestidade, alegria, de paciência, dentro do nosso lar, como no trabalho, na nossa vida social e em todos os momentos de nossa vida. É a prática da caridade. Então, como tema do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, devemos então internalizar que é fora da caridade não há salvação. Então, Jesus deixa bem claro: a chave para a nossa salvação é a caridade. Se houvesse outras, Jesus haveria comentado, haveria ensinado. Se não fez, é porque é essa a única forma
da felicidade que tanto almejamos, que iremos alcançar. A caminhada pode até parecer longa e perturbadora, mas é essa caminhada que devemos seguir. O Espiritismo deixa bem claro: ainda estamos no mundo de provas e expiações. E neste mundo, todos que aqui se encontram são espíritos endividados, repletos ainda de vícios, de erros e de maus costumes. Mas é neste perfil que deve ser realizado a prática do bem. É ao contato com aquele que eu não tenho paciência, que eu não tolero, que eu não consigo nem olhar para cá, é que eu devo exercer a misericórdia. A tolerar, a ser paciente, a amar, a perdoar. Como também desejamos que cada um possa perdoar os nossos atos errados, compreender a nossa natureza, nos respeitar, nos tolerar. Então, meus irmãos, possamos refletir com muito carinho essa passagem, que eu, na minha opinião, acredito que ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Essa reflexão deve fazer parte do nosso dia a dia. Antes de pensar que só doando um objeto material que vai fazer com que eu possa alcançar a felicidade, estar com minha consciência tranquila, eu devo pensar naquele que precisa do meu perdão, das minhas preces. E aí, cada um de nós vamos realizar a prática do bem. Que possamos, então, internalizar: fora da caridade não há salvação. É a prática do bem. E cada um de nós somos chamados neste exato momento, para essa prática. Ela é gritante. O mundo hoje vivencia guerras, conflitos, maldades, corrupções, injustiças à nossa visão. Mas é porque os nossos corações ainda estão cheios de orgulho e egoísmo. E é essas duas chagas da humanidade que devemos extirpar em nossos corações. Cada um de nós. A tarefa pode não parecer fácil, mas ela não é impossível. Existem muitas situações em que o nosso orgulho fala mais alto, que o nosso egoísmo nos cega. Mas devemos reeducar, meus irmãos. Somos capazes. Somos chamados, sim, para uma mudança. Ninguém veio ao mundo para uma colônia de férias. É para enfrentar a vida como ela é. E nós conseguimos. Nós não somos órfãos, nem desamparados. Temos pessoas que nos amam, tanto nesta terra como no plano espiritual. Jesus Cristo nos governa e Deus nos ampara. Então, meus irmãos, é com essa reflexão que vamos agora para a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Pai querido e de infinita bondade, agradecido nós nos encontramos por mais um evangelho no lar que o Senhor nos proporciona, de ter um contato, Senhor, com os teus ensinamentos, e que essa luz sublime do teu evangelho, dos teus ensinamentos, possam nos sustentar diante as provas da vida. Ampara, protege, reergue, Senhor, a cada irmão que está conectado conosco e os que irão depois se conectar, que sejam assistidos em suas necessidades, que a fé, a esperança, a consolação possam cair sobre cada um. Ilumine e ampare os seus lares e os seus familiares. Lhe pedimos também, Senhor, pelo planeta Terra, que haja paz, que haja amor, que essas guerras, esses conflitos, essas disputas possam cessar. Que cada um, neste exato momento, independente da crença que professa, possam elevar o pensamento a Ti em prece, em oração,
pedindo a paz do mundo. Ilumine e ampare a todos aqueles que enfrentam esses infortúnios ocultos, as privações, as decepções, os constrangimentos. Ilumine aqueles que pensam no suicídio, os que pensam no aborto, que não cometam esse ato. Aqueles que, infelizmente, ainda se encontram no mundo do crime, do tóxico e da prostituição. Que possam despertar as suas consciências e refazer a sua vida para o caminho do bem. Tendo como guia os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Ilumina, Senhor, todo o universo, a natureza, aos animais e tudo que o Senhor criastes. Aos nossos irmãos que já foram para o plano espiritual, todos possam ser amparados e assistidos devidamente em suas necessidades. E assim, Senhor, agradecidos por mais essa assistência e permissão deste Evangelho, que lhe pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho no lar no dia de hoje. E que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Então, meus irmãos, continue conosco, que agora é a hora do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele.
Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.